Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso devocional. Que tempo precioso! Eu tô crescendo muito, revisitando, estudando, gravando aqui para vocês. E eu queria saber como que está do outro lado aí, se tá dando para entender, se tá dando para aprender e se é algo que está sendo fácil de você aplicar na sua vida. Depois deixa nos comentários aí. Hoje nós vamos avançar e nós vamos pegar a perícope do verso 21 até o verso 26, Romanos capítulo 3, do verso 21 até o verso 26, e este texto marca uma grande virada na carta de Romanos, porque depois do apóstolo Paulo passar quase 3 capítulos ali só falando sobre o pecado, a condenação e a culpa, agora ele vai apresentar pra gente a solução, e a partir do verso 21 nós vamos perceber isso. O texto diz assim: mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. As palavras "mais agora", elas marcam talvez uma das maiores transições da Bíblia, porque Paulo ficou batendo aqui no pecado, na condenação, na culpa, no julgamento. Ele ficou o tempo todo dizendo: olha, vocês sem Deus não vão conseguir, vocês são culpados, vocês foram separados, destituídos, mas agora ele apresenta pra gente uma solução, e a solução está na expressão justiça que provém de Deus. E essa justiça que provém de Deus não é a justiça que Deus exige. Presta atenção, é a justiça que Ele oferece. Deus está nos dando a justiça dele, porque a nossa justiça é falha, porque a gente não consegue cumprir a lei. Então Ele vai nos dar a justiça dele, que é independente da lei, que não pode ser conquistada por mérito, que é recebida apenas como um presente. Então talvez até agora eu e você estávamos desesperados. Como que a gente vai conseguir? Como que a gente vai sair dessa? E aí vem Paulo e traz esse alívio, esse bálsamo, dizendo: olha, realmente vocês nunca iriam conseguir, mas por causa de Deus agora tudo é possível. No verso 22, Paulo diz: justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos os que creem, não há distinção. Então Paulo está revelando para a gente aqui o meio pelo qual nós vamos receber essa justiça, e o meio que ele apresenta é a fé em Jesus Cristo, a fé em Deus, a fé na palavra. Ou seja, não é por merecimento, não é por uma ação, não é por obras, é por fé. Não há distinção, então, agora entre judeu e gentio, entre etnias, não, porque é através da fé. O judeu pode ter fé, o gentio pode ter fé, o rico pode ter fé, o pobre pode ter fé. E aí o texto continua: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Paulo está dizendo: olha, gente, realmente, vamos aceitar esse presente que Deus está dando pra gente, porque se não fosse esse presente, o cenário é esse: a destituição da glória, a destituição da presença, a separação do eterno. Então vamos aceitar, vamos receber. Como que você pode aceitar e receber? Através da fé. Verso 24, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Paulo usa aqui 3 palavras fundamentais. Justificados, que é um termo jurídico, significa que você foi declarado justo diante de Deus. Gratuitamente, significa que você não pagou, nem vai pagar, significa que é algo que você recebeu como um presente. E a palavra graça, que é um favor imerecido, é receber algo do qual nós não mereceríamos. E a palavra também redenção, acho que a gente pode destacar aqui, que é a palavra usada para a libertação dos escravos mediante a um pagamento de resgate. É como se Cristo tivesse pagado o nosso resgate com o seu sangue. Então, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Aqui Paulo está explicando para a gente o Evangelho. Foi por graça, foi por meio de Cristo que nos redimiu e nos tornou justos. Verso 25. Deus o ofereceu como sacrifício para apropriação mediante a fé pelo seu sangue.
demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância, havia deixado impune os pecados anteriormente cometidos. Esse é um dos versículos talvez mais profundos aqui dessa perícope, porque a palavra propiciação fala de uma satisfação completa e divina. Ou seja, na cruz, Deus não ignorou o pecado, Deus não relativizou o que a gente fez, Deus julgou o pecado, mas em Cristo, né? Ele se satisfez com a obra de Cristo, ele não jogou o pecado para debaixo do pano, ele não escondeu o pecado, ele resolveu a questão do pecado em Cristo e ele se deu por satisfeito, ele se deu por realizado, ele se deu por completo. Verso 26. Mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daqueles que têm fé em Jesus. Como Deus pode perdoar pecadores sem deixar de ser justo? A resposta é a cruz, porque na cruz Jesus resolveu. Ele foi justo, ele pagou. Se o salário do pecado é a morte, ele morreu. Ele foi justo, ele não deixou de ser justo ao perdoar os nossos pecados, porque ele pagou o preço dos nossos pecados. Portanto, a grande verdade dessa perícope do verso 21 até o verso 26 é: o homem pecou, o homem caiu, o homem foi condenado, mas Deus nos deu a justiça divina, a redenção divina, a propiciação dos nossos pecados e providenciou a salvação que nós necessitávamos. Então, esta parte aqui do capítulo 3, ela traz um alívio, porque ela nos mostra que Deus, na sua infinita graça, no seu infinito amor, na sua infinita bondade, ele não só veio ao nosso encontro e ele não só veio como ele resolveu, ele veio e ele pagou o preço, ele veio e nos deu uma solução, e ele veio e ainda nos ajuda na nossa caminhada. Essa é a obra de Deus nas nossas vidas, e é por isso que aqueles que entendem o Evangelho são humildes. É por isso que aqueles que entendem o Evangelho têm um coração quebrantado. É por isso que aqueles que entendem o Evangelho caminham em santidade e integridade diante do Senhor, porque eles sabem exatamente o que Deus fez, que Deus abriu mão do seu único filho, que Jesus pagou o preço, que ele morreu naquela cruz. Eles entendem a obra de Deus e eles sabem que eles não pagaram nada, por isso não estão pagando e nem têm condição de pagar. Por isso eles vivem para agradar a Deus, para glorificar a Deus, e é esse é o estilo de vida que todo esse estudo de Romanos tem que resultar em nós. Uma vida que agrade, que glorifique a Deus, porque agora nós entendemos a mensagem. Vamos orar? Pai, que essa palavra permaneça viva nos nossos corações e que ela gere nos nossos corações no dia de hoje uma profunda gratidão, louvor, adoração, uma vida que glorifique ao Senhor, meu Deus. Ó Pai, eu peço a Ti que nos inunde nesse dia de temor, de tremor, de respeito, de reverência, de amor pelo Senhor, e que tudo isso venha resultar num estilo de vida que glorifica ao Senhor. Abençoe cada irmão, cada irmã, abençoe cada família aqui representada, que essa transformação seja verdadeira e genuína. Esta é a minha oração, em nome de Jesus que eu oro. Amém e amém. Se você ainda não me segue, não se inscreveu aqui nesse canal, se inscreva, ative as notificações, compartilhe essa mensagem com todo mundo. Você é o missionário da internet. Um grande abraço, que Deus te abençoe e até amanhã.